Obrigado pela presença e vamos em frente. Bom, eu quero falar, na verdade, o dia de hoje, eu vou usar, não são textos parecidos, mas tanto de manhã como de noite eu quero tratar algumas coisas que eu entendo ser importante. No culto da noite, de forma especial, eu vou frisar muito essa questão do Setembro Amarelo, fazendo um coro aí ao que a juventude fez. Mas hoje, pela manhã, eu quero falar sobre alegria. O tema da minha pregação é alegria focada é alegria restaurada. Irmãos, eu não sei se você percebe isso, né? Mas o nosso movimento de alegria e de completude, ele tem ficado cada dia mais complexo. Por quê? Porque o mundo tem ofertado muitas coisas que, se a gente não estiver atento, se o nosso coração não estiver no lugar certo, tem sido muito fácil perceber que a nossa alegria tem sido roubada. Então, por exemplo, a gente vive no tempo onde o ter é mais importante do que o ser para muita gente. E quanto mais eu tenho, mais alegre parece que eu sou, até que a gente percebe que não vale de nada. Eu sempre gosto de usar, quando eu falo de alegria em questão de ser cristão, sobre como a gente está ficando, a gente aqui entenda mundo, complexo com questões de não entender o valor que a coisa deveria ter. Ou dar valor exagerado ao que não merece. Por exemplo, é muito legal quando você dá um valor superestimado à tua família. Mas tem gente que já está largando a família porque está dando um valor elevado à grana. É muito legal quando você tem uma fé, na fé um valor considerável. Mas tem muita gente que já está largando a fé por questões secundárias. Eu sempre gosto de pensar que, por exemplo, para o homem, geralmente o homem tem uma grande alegria, que é carro. Não sei se o seu homem é assim. Mas como a gente, homem, gosta de trocar de carro, não é? Ou não? Eu gosto muito de trocar de carro. Agora que eu estou ficando mais velho, eu gosto menos. Mas eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro automático, Léo, que eu não sabia nem como fazia. Parecia um irmão querido meu aí recente. Eu falava, meu Deus, o negócio anda sozinho e tudo mais. E aí você vai percebendo que, por exemplo, depois de uma semana, é só um carro. Uma viagem. E aí, a questão da alegria, quando a gente fala do ambiente da salvação, ela se torna ainda mais complexa. E por que mais complexa? Porque quando nós estamos falando de salvação, é como se nós entendêssemos, a partir de agora, em Jesus, o ponto principal da nossa alegria. Pelo menos deveria ser. Por quê? Porque a salvação nos traz a compreensão do conceito mais elevado da graça. De não precisar, não merecer, precisamos muito, e receber algo que não tem nem explicação. E aí o que eu quero tentar trazer para os nossos corações hoje é sobre esse movimento da alegria naquilo que realmente importa. O Léo fez algumas ministrações hoje muito interessantes, que eu fiquei pensando, que bom, está casando com o que eu quero falar. Sobre momentos em que a vida perde foco, momentos em que parece que o caminho mudou totalmente. A gente conversava sobre isso essa semana. Eu não lembro qual foi o motivo, foi ontem na minha mãe, que tinha alguma coisa a ver de que a vida mudou rápido. Meu TDAH já está no auge, mas lembrei, como a gente precisa aproveitar a vida, porque, por exemplo, olha como são as rotinas. Hoje eu ainda quero fazer um momento de oração aqui nessa igreja, por duas famílias, que é a família da irmã Rosa e a família da Bebela. Irmãos, essa semana eu consegui visitar o Clebão e visitar o Elivan, e olha que interessante, hoje a gente pode estar muito bem, e amanhã a nossa rotina pode mudar completamente. E se a gente não tiver foco na coisa certa, essas coisas vão roubando a nossa alegria e vão roubando a nossa essência. Por quê? Porque tem hora que a pancada é forte. Então o que eu quero tratar é sobre esse movimento de uma alegria focada na coisa certa, para que inclusive o pecado não estrague aquilo que deveríamos ter em Jesus. Para que o pecado não complique aquilo que nós devemos ser em Jesus. Então, se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 51 para mim, por favor. Salmo de número 51. É o meu salmo favorito. Esse salmo tem toda uma história, né? Salmo 51 a gente vai ler apenas o verso 12. Porque tem uma pregação que eu faço futuramente, que eu quero fazer futuramente, só sobre o Salmo 51. Mas hoje eu quero falar sobre o verso 12. Isso. Não, 12. Salmo 51, verso 12. Ótimo. Olha o que diz aí. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém, queridos?
Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder eficaz de mudar aquilo que nós somos. Irmãos, a gente está aqui diante de um dos salmos de arrependimentos mais profundos de Davi. O Salmo 51, para você ter uma ideia, ele é escrito depois da consequência da descoberta do pecado de Davi com Batseba. Aqui nós estamos na escrita de Davi, no momento depois que ele passa pela descoberta de Natã. E aí, não sei se você vai lembrar, a gente está em 2 Samuel capítulo 12, Davi acabou de pecar com a Batseba, Davi acabou de aprontar, porque com medo de Urias descobrir, porque ela estava grávida, ele faz com que Urias morra, ele coloca Urias na linha de frente da guerra, da batalha, o Urias morre, e aí Davi está afundado no pecado sem perceber o que está acontecendo. E aí Natã vem visitar Davi, e faz aquela jogadinha, se você não conhece o texto, depois dá uma lidinha em 2 Samuel capítulo 12, é maravilhoso, que ele faz uma comparação sobre um homem que tinha muitas ovelhas, muita coisa para oferecer a um visitante, a um rei famoso, mas ao receber uma visita, ele pega do seu vizinho a única ovelha que ele tinha e oferece, e Davi cai direitinho. Davi fala assim, esse cara precisa morrer. E aí Natã fala, pois bem Davi, esse cara é você. E aí Davi é acusado por Natã, e aí Davi recebe a sentença do pecado, dizendo, o filho que essa mulher está esperando, ele vai morrer. Então Davi entra numa reclusão total, Davi se fecha, Davi entra numa espécie de depressão pós-pecado, e o texto vai dizer que todo mundo percebe que ele está mal, mas depois da consequência do pecado, Davi, ele vem e escreve o Salmo 51, e esse salmo ele é profundo. Ele é um salmo de um arrependimento profundo e verdadeiro. E aí quando Davi desperta dessa letargia, depois da repreensão que ele sofre, ele se sente arrependido e humilhado. E então ele começa a perceber que ele precisaria ser tão intenso no arrependimento, do mesmo jeito que ele havia sido intenso com a besteira que ele fez. Então Davi aqui, ele está desesperado para mostrar esse arrependimento a todos ao seu redor e deixar um testemunho duradouro para todos aqueles que viriam depois. No início desse salmo, ao refletir sobre a gravidade da sua culpa, ele encontra ânimo em uma esperança de perdão, contemplando de forma profunda o que era misericórdia. Então Davi nos ensina a celebrar essa misericórdia, com palavras que mostrem que o nosso coração está quebrantado, que o nosso coração está arrependido. E aí diante disso, Davi ele começa a pedir a Deus por uma restauração. Ele clama por um favor divino da parte do Senhor, sabendo que não existia mais merecimento, mas que se Deus quisesse, pela graça e misericórdia, ele poderia ser restaurado. E aí Davi então começa a entender esse movimento, e ele coloca em voga, inclusive, tudo o que a salvação poderia ter gerado no coração dele. Então a gente está diante de um salmo que, irmão, é um salmo de quebrantamento profundo. E aí Davi, que era esse homem incrível, ele percebe aquilo que ele fez, a jornada que ele estava carregando, e dentre a oração do Salmo 51, tem essa parte do verso 12 que me chama a atenção. E é uma coisa que Deus tem me incomodado muito ultimamente. Esse negócio de entender o que é a salvação. Que parada é essa de alegria da salvação, de devolver a alegria da salvação? Então é focado nesse texto, nesse contexto, que eu quero falar sobre essa alegria focada, que é uma alegria restaurada, para que nós possamos sair daqui alegres no Senhor, amém, igreja? Porque fomos salvos por Ele e nossa vida foi transformada para a honra e glória do nome dEle. E a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração sobre alegria focada é alegria restaurada, é quando perdemos o foco na alegria da salvação, o pecado ganha espaço no nosso coração. Irmãos, perceba que ele já começa dizendo, devolve-me. Ou, dependendo da sua versão, restitui-me. Olha que interessante, o pecado vivido de modo desenfreado, ele tem esse poder de tirar de nós a alegria da salvação. Pensa comigo, quando nós estamos alegres por entender a salvação que recebemos, nós temos mais vigor para uma vida que agrada a Deus. Então, perceba que interessante, ele não percebeu aquilo que tinha, e se tornou um terreno fértil para que o pecado entrasse. Davi não havia percebido que o movimento do automático o deixou levar. Afinal, irmãos, perceba comigo aqui, nós só pedimos para devolver aquilo que perdemos.
Davi foi perdendo o foco e com isso ele se deixa levar e vai se atolando no pecado. Esse mesmo Davi que era um homem segundo o coração de Deus, o Davi que era um homem de uma história linda, um dos nomes que a gente mais gosta de usar para criança, sim ou não? A grande história de Davi com o gigante, Davi, o menino que todos duvidavam, o menino que ninguém acreditava, mas que mesmo assim tem uma história linda com Deus. Esse homem incrível perde o foco na alegria da salvação e é dominado pelo pecado. E aí a gente começa a perceber que se nós não estivermos atentos, a gente precisa começar a entender que talvez seja tempo de perceber esses motivos da nossa chateação, o real motivo da nossa tristeza que domina o nosso coração. Porque quando nós não entendemos o que estamos vivendo com Deus, nós viramos pessoas medíocres. E a hipocrisia começa a ganhar espaço. E se você perceber, olha que interessante, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus que você vai ver pouco na Bíblia, alguém que tem uma intimidade como a dele, pouco. Davi tinha um coração muito quebrantado. Mas olha como são as coisas, por não entender e não focar naquilo que Deus era na vida dele, e aqui eu preciso te dar um recado, o pecado vai entrando de forma sorrateira. Percebe? E quando ele entra de forma sorrateira, é comum que a gente perca o foco naquilo que realmente é possível, é bom, naquilo que realmente salva. Ou seja, Davi está tão perdido na caminhada, Davi está se esquecendo tanto da relação que ele tem com o pai, que ele se tornou alguém vulnerável ao pecado. Agora ele se tornou uma presa fácil. E aqui você deve se lembrar como é que é essa cena, se não lembra não tem problema, eu vou te falar. Em 2 Samuel capítulo 12, o que está acontecendo? Guerra. Aonde os reis costumavam estar naquele tempo? Na guerra. Davi estava dormindo até tarde. Davi acorda e sai para dar uma caminhada e ele vê a mulher lá tomando banho. A mulher que não era dele. Então, olha a consequência. Não foi para onde deveria. Olha para onde não devia. E então, tenta ter aquilo que não era dele. E aqui tem uma parada muito interessante. Tem hora que parece que a gente tem que tomar a pancada para perceber a salvação que temos no Senhor. Então Davi está pedindo para restituir, porque é meio como se a ficha tivesse caído. Ele está gritando, Senhor, devolve-me. E talvez seja a hora de nós percebermos isso aqui, irmãos. Uma vida longe do Senhor, para aqueles que já conhecem o Senhor, é vida de tristeza e de angústia. É vida daqueles que estão perdidos. Mas sempre tem um caminho para que a gente possa gritar pedindo, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Então, se você perdeu o foco na alegria da salvação, escute o que eu tenho para te dizer, o pecado vai ganhar espaço na tua jornada. Se você não entendeu, por exemplo, por que você está aqui, por que você quer ser igreja de Jesus, por que você lê a Bíblia, por que você ora, se você não entendeu todo o processo de resgate que você passou, você é solo fértil para o pecado. É por isso que pessoas se perdem. E aqui, eu vou ser sincero, eu sei que tem muita gente que se perdeu, mas está salvo e vai voltar. E que vai conseguir se restituir. Obrigado. O que eu estou querendo tentar te lembrar é que se você chegou aqui com a fé sem potência, talvez seja amanhã de gritar, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Amém, queridos? Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração, a alegria focada na salvação tem poder de restaurar o coração. E aqui é incrível, porque o Davi, ele está quebrantado, ele está virando a chave. Ele estava sem a alegria da salvação, deixando o pecado dominar, mas de repente a ficha cai, a alegria foca na salvação de novo. E essa alegria tem um poder de restaurar. E nessa parte, irmãos, eu quero falar duas coisas. A primeira delas é que esse processo de Davi, processo de arrependimento por ter pecado, pode ter sido derivado dessa displicência de uma vida espiritual. Esse processo, ele faz com que Davi perceba o quanto a nossa satisfação não está depositada no Senhor. Aqui a gente precisa entender uma coisa, quando eu foco em Jesus, quando eu entendo quem é Jesus, o processo de arrependimento por ter pecado, ele mostra que o problema é meu. Davi não faz média, e é por isso que eu gosto dele.
Ele entra na presença do Senhor quebrantado para dizer assim, ó, eu estou passando por isso e a culpa é minha. Muitas das coisas que a gente passa e das dores que a gente tem é porque fazemos escolhas erradas na jornada. E a conta chega. Então o Davi está nos ensinando e ele percebe que quando a satisfação dele não está no Senhor, ele corre o risco de se satisfazer em fontes perigosas. Ou você se satisfaz em Deus, ou vai dar ruim. Ou você começa a aprender quem Ele é, ou você vai ter um grande problema. Mas ouve aqui o que eu quero frisar nesse ponto. Ainda que tenha ido lá se satisfazer na fonte perigosa, ainda que o pecado tenha gerado essa dor, que vai da alma aos ossos, ainda que pareça que o ar está saindo de forma mais complexa, porque está dando vergonha, porque você está triste, volte a focar a alegria da salvação e restaure o seu coração, porque dá tempo. Uma das coisas mais incríveis que vivemos por conta da graça e da misericórdia é a possibilidade de arrependimento e de volta para os braços do Pai. E a gente ama falar de Davi, mas como a gente tem dificuldade de encontrar Davi pelo caminho? Quando alguém chega e fala assim, olha, eu preciso confessar um pecado, foi difícil o que eu vivi, o que eu passei. A gente ama dizer que Deus é Deus misericordioso e Deus de graça. Mas diante de pessoas que estão sofrendo porque perceberam a dor do pecado, tem horas que o que a gente quer é bater mais do que aceitar e falar assim, volte para Jesus que ainda dá tempo. Irmãos, eu fiquei me lembrando enquanto eu escrevi isso aqui, Lamentações capítulo 3, no verso 22 e 23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós cremos num Deus que quando nós estamos focados naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez por nós, Ele está pronto para mudar a nossa história. Independente do que a gente fez, independente do que a gente fez. Independente do caminho que eu trilhei, independente. O que eu preciso que você entenda é isso. Esse processo todo esse movimento, um processo de arrependimento, tudo isso é porque a gente se perde. Mas quando a gente se acha, Deus está pronto para restaurar o que nós temos com Ele. Mas isso tem a ver com alegria. É por isso que eu vou sempre bater na chave que a gente tem que parar com essa viagem de que ser crente é chato. Já deu. É por achar que é chato que a gente está sempre pronto para o pecado. É por ficar em dúvida se vale a pena que a gente está sempre pronto para andar pelo outro lado. Então, irmão, foi na alegria da salvação. Lembre-se, é pela graça mantido, é pela misericórdia. Sorria, você foi resgatado pelo sangue de Jesus. E o restante é detalhe. Ah, eu bebi da fonte errada, pastor. Volte para a fonte certa essa manhã em nome de Jesus. Mas volte com alegria, porque Ele te buscou de novo. Volte feliz, volte entendendo, volte percebendo que aquilo que Ele fez é suficiente. Volte a ter alegria porque você foi salvo. Meu irmão, eu vou insistir aqui com vocês. Se tem um povo que deveria ser feliz é o crente. Mas tem crente que ainda está achando que é legal ser carrancudo. Para com isso em nome de Jesus. Chega na igreja, né, com aquela cara de não me deem oi. Já viu gente que chega assim? Ele faz a cara que é para você ter medo dele não cumprimentar. Aí eu gosto de crente que não tem medo de nada. E vê os caras feios e abraça. Geralmente é só bom dia, mas quando chega um crente cara feio, o que ele faz? Ó, quem chegou. Aí o emburrado fala, glória a Deus. Não. Meu irmão, aquilo que eu sempre falo, né? Foram fazer evangelismo ontem no parque. Foi legal ou não foi? Foi alguém de cara feia? Não vai caguetar agora também, né? Mas já pensou? Vamos fazer evangelismo no parque. Setembro Amarelo. Juventude da PIBG. Que, aliás, ontem teve um motivo para a gente ficar triste, né? Fiquei sabendo que teve um torneio de futebol que a gente começou muito bem. Melhor a gente sair dos torneios de futebol. Vamos falar de Jesus, é melhor, gente. Futebol e PIBG não está dando certo. Perdemos de 9-1, né, na estreia? Na estreia. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Tem o segundo jogo, calma. Aí imagina, Juventude, Bosque Maia. Estava cheio o Bosque ontem? Cheio, calorão de Guarulhos, Setembro Amarelo, faixa, posso orar por você, posso te dar um abraço, sei lá, o que mais que tinha? Máscara, tal. A gente assim, ó. Posso orar por você? Aqui é da igreja, por quê? Tá certo. Agora sorri.
Sorrir já constrange o mundo, pô. Andar sorrindo já constrange. O bom é quando as pessoas começam a perguntar isso. Por que você sorri tanto? Porque a alegria da salvação está aqui dentro, ó. E quando a gente está na crise e está sorrindo então? É coisa de crente. Então percebe o que eu estou te dizendo? A gente consegue fechar a casinha quando o movimento da alegria está no ápice. Toda falta de alegria gera displicência espiritual. Anota o que eu estou te dizendo. Porque quando a gente não tem alegria na salvação, é como se nós não estivéssemos completos naquilo que Jesus tem para nos oferecer. É como se faltasse algo. E quando falta algo, a gente busca em fonte de procedência duvidosa. Entende onde eu quero chegar? Nós precisamos entender aquilo que Jesus fez por nós. Ele transformou a nossa história. E é através da alegria, eu consigo ter mais força para lutar com o pecado. É legal quando a gente se diverte. O PIB Day, você estava aqui no PIB Day? Quem veio no PIB Day? Fala sério, quermesse de crente é legal ou não é? Você gostou do PIB Day? Meu irmão, eu não estava aqui domingo passado e não pude falar sobre o PIB Day. Que evento maravilhoso. E você reparou que no PIB Day não tinha ninguém sem sorriso? Você repara essas coisas? As pessoas estão tudo assim, ó. Sério, eu andei, irmãos, eu fui comer uma fogaça depois de acho que 3 horas de evento. Eu abracei todos os visitantes, todo mundo. Eu conheci mãe, eu conheci irmão, pai, vó, tio, cachorro, todo mundo trouxe alguém. E aí as pessoas estavam assim, ó. Que legal que vocês são, né? Falava, vocês não viram nada. Que quermesse gostosa, fogaça e tal. As musiquinhas rolando. No final, todo mundo cansado, o que o pessoal foi fazer? Dançar. Ai, aqui vocês dançam? Dançamos. E se tocar Galileu, ninguém segura a gente. Aqui, ó. Percebe o que eu estou dizendo? É desse jeito que você consegue seguir a jornada focado em Jesus para tirar a brecha do pecado. Irmãos, a gente precisa de oração? Sim. A gente precisa de cuidado espiritual? Sim. A gente precisa de EBD, de estudo bíblico? Sim. Mas tudo isso sem alegria perde a graça muito rápido. Entende onde eu quero chegar? Não adianta, eu leio a Bíblia, não sei o quê, mas você é um chatão, você não entendeu a salvação, rapidinho você vai beber de outra fonte. Nós fomos salvos por Jesus. Ai, mas a igreja de vocês é muito animada. Vai em outra. Nós somos animados, é nosso DNA. Você percebeu? Pode trocar o líder de louvor, todos eles gostam de ser animados, de dançar. Tem hora que eu olho para minha esposa e falo, amor, calma, você vai voar, filha. Calma. O Léo está na introdução, ela está pulando. Calma. Parece que é profético, ela sabe que a música é animada que vai vir. Porque quando a gente entendeu quem Ele é, a coisa ganha sentido. A coisa vai tomando forma. A coisa vai ficando maravilhosa. E aí, eu quero ir para uma segunda parte desse ponto. A salvação que o Senhor nos concedeu deveria ser o maior motivo da nossa alegria. É por isso que em Filipenses capítulo 4, no verso 4, Paulo vai dizer assim para a igreja de Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez direi, alegrai-vos. É no Senhor que a gente encontra toda a alegria que não falha. Olha que interessante, ser casado é gostoso, sim ou não? Se você falar não agora, você vai morrer, evidente. Eu completei ontem 19 anos de namoro com essa mulher incrível. 19 anos de namoro. E daqui quantos dias de hoje? 15. Daqui 11 dias eu completo 15 anos de casado. 15 anos de casado. Eu falei para ela essa semana, nos nossos 19 anos de namoro, eu falei, ainda bem que a gente era crente. Se a gente tivesse aprontado, eu já poderia ter um filho de 18 anos. Já pensou, gente? Imagina, cala a boca, Rodrigo. Benício, senta. É uma bênção, não é, essa mulher? Mas dá trabalho. E a sua também, Tiago? Glória a Deus, eu achei que era só a minha. Samuel, dá trabalho? Mais alguém quer levantar a mão? Dá trabalho também, Rafa? Também. Olha, o melhor apelo que eu já fiz, com sorrisos. Também, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. 2 mãos levantadas, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. Olha que interessante. Ser casado com essa mulher é uma das maiores alegrias da minha vida. Mas ela falha e a recíproca é verdadeira. Entendeu onde eu quero chegar? Ter Benício e Helena na minha vida é maravilhoso, mas eles falham e vão me causar também tristeza. Mas o Senhor não falha, não erra e não nos dá dor de cabeça.
É por isso que a alegria firmada no Senhor gera em nós corações felizes. Irmãos, tem hora que nós precisamos focar a alegria da salvação, porque só assim entenderemos, e aqui eu quero fazer coro com a fala do Léo, que independente do que esteja acontecendo conosco, sempre temos uma fonte para voltar e recarregar a jornada. Independente do que você esteja passando. Claro que existem outras alegrias. É claro que a gente tem muita fonte de alegria boa, mas é só o Senhor que mantém o nosso coração firmado na santidade. A minha esposa não tem esse poder, porque talvez numa primeira briga com ela eu chute o balde. Os meus filhos não têm esse poder, porque numa primeira decepção com eles pode ser que eu chute o balde, mas o Senhor não nos decepciona. É isso que eu preciso que a gente entenda, porque Davi aqui, ele percebeu através do arrependimento, que se não tiver de volta essa alegria, a caminhada não flui, porque o restante é passageiro. Eu fico olhando como as pessoas têm esse poder, é muito legal, né? A gente lá em casa tem os perfis da família. Helena é muito parecida com ninguém da família, porque ela é uma santa. Helena não briga, não... O Benício, irmãos, tudo que reclamaram de mim, ele faz questão de ser igual. Inclusive coisas que, olha que interessante, não sei se você já passou por isso com seu filho. Eu acho que minha irmã deve estar vendo online. Uma das coisas que eu sempre zoei a minha irmã na infância, Samuel, é porque minha irmã, ela é uma pessoa um pouco mais peluda que eu. E eu falava, nossa, você tem a barba mais legal que a minha. E eu falava, nossa, você tem um bigode. Então às vezes a gente estava na festa de família, eu falava assim, arruma o cavanhaque, hoje tem churrasco e tal. Eram as minhas piadas. Meu irmão, o Benício me chega na Helena essa semana, ele nunca me viu fazendo isso. Ele olhou para a Helena e falou assim, Helena, você tem barba e bigode. Aí a Helena falou, você fica chateado? Eu falei, eu estou maravilhado, eu quero chorar de emoção. Esse menino me representa. Esse menino, Deus mandou para dizer assim, ó, eu darei sequência à sua genealogia com louvor. Percebe o que eu estou dizendo? Mas você acha que ele vai me frustrar muito, sim ou não? Claro que vai. Claro que vai. Mas agora está a fase legal? Tá. A gente viveu uma experiência sexta-feira maravilhosa. Eu contei para ela e só lembrei de contar ontem. Sexta a gente estava aqui na igreja e começou os eventos, ele estava comigo. Falei, vamos embora. E aí eu fiz uma coisa que não deveria, mas ele gosta. Ele gosta de ir na frente comigo. Eu falei, vamos por dentro, você vai na frente. Ele falou assim, pai, se a polícia parar a gente? Eu falei, o papai vai avisar que o papai deixou, o papai vai tomar bronca e você volta para trás. É para você parar de insistir depois, e não tem estrada, a gente vai por dentro. Tá bom. Aí, olha... Ele, juro, não tô, ele fez assim, mas também, se a gente for preso, a gente pode fazer que nem Paulo e Silas. Eu falei, como é que é, querido? Eu não estou zoando. Aí eu falei assim, e o que foi que Paulo e Silas fizeram? Falaram de Jesus na cadeia e até cantaram. Quase que eu mandei, sabe, polícia, separa nós aqui só para eu ver. É uma fé de uma criança, é fofinho, mas vai me decepcionar. Agora, se a alegria minha, a da mãe dele, a da irmã dele, estiver firmada em Jesus, a vida fica melhor para todas. Entende o que eu quero falar? Esse movimento dessa alegria que o Senhor nos concedeu, a salvação, faz com que a nossa vida tenha um regozijo por ser crente. A gente vai passar pelas lutas sim, porque a gente só fala de cristianismo com luta, e vai ter luta, mas tem tanta coisa boa, irmão. Tem tanta coisa legal para você se alegrar, a partir da premissa de lembrar que nós não merecíamos estar aqui, só estamos porque a graça se renovou mais uma manhã sobre nós. Mais uma manhã, respira fundo aí, ó. A gente está vivo, glória a Deus. A gente está salvo, glória a Deus. E se morrer ainda hoje, está com Jesus, glória a Deus. Essa é a alegria da salvação. Então eu preciso que você nessa manhã entenda o que tem gerado alegria em seu coração, ou o que tem roubado a alegria do teu coração. Bateu o carro? Ontem eu fui fazer um casamento da minha antiga igreja, ainda falta só mais um, aí eu encerro as minhas listas de casamento da antiga igreja, e chegou um irmão muito querido, que eu não via há muito tempo. E quando você não vê alguém há muito tempo, o que você faz? E aí, cara? Ixi, já roubaram minha brisa. Eu falei, o que aconteceu? O motoqueiro, o assunto é trânsito. Quem aconselhou ontem. Sou uma nova pessoa. O motoqueiro passou e levou meu retrovisor com o pé. Eu falei, acontece. Ele falou, acontece não.
Eu não estou triste porque eu perdi o retrovisor. Eu estou triste porque eu fui atrás dele e não achei. Sabe quando dá um passinho para trás e fala... Aí eu falei, meu irmão, calma. É só um retrovisor, pô. Glória a Deus que você não achou. Imagina um pai de família hoje preso por causa de um retrovisor, irmão. Entendeu? As coisas passageiras não merecem o nosso coração, não, pô. E eu sei que não é fácil. Eu sei que, não estou dizendo aqui que eu sou um monge tibetano que não sinto. Eu sinto tudo igual vocês. Quando alguém rala o nosso carro, quando alguém bate, dá mó dó, né? Você cuida tão bem. Ainda mais quando é tua esposa que fica ralando teu carro. Dá um negócio. Mas é só um carro. Amém? A irmã pode dizer amém só essa manhã? Só um carro. É só um carro. Então percebe, essas coisas vão roubando a nossa essência. E só roubam porque nós depositamos sobre elas a nossa alegria. Então aprenda a não permitir que coisas passageiras se tornem sua alegria. Perdeu o carro, vai de ônibus, mas vai alegre, filho. Vai. Bateu o carro, você acredita que depois é só arrumar? Não sei se já te disseram. E se não batesse o carro, o que seria dos funileiros? Então percebe, até a tua dor é a alegria de alguém. Concorda? Mas quando a gente está firmado no Senhor, não que a gente não vai se chatear, mas aquilo não vai roubar de nós a essência da salvação. Com carro ou sem carro a gente continua salvo. De carro ou de ônibus a gente continua salvo. Com a esposa batendo o carro ou não, a gente continua salvo. Porque é sobre o que nós temos em Jesus, que mantém em nós o vigor da fé. Para que a gente não desista e, ao contrário, persista com um sorriso no rosto. Amém, queridos? E eu quero concluir. Talvez seja esse tempo. O tempo de restaurar essa alegria maravilhosa. O tempo de viver a intensidade desse reino maravilhoso. O tempo de perceber que mesmo no deserto, nós podemos recarregar o coração com essa alegria, que é simplesmente inexplicável. A alegria da salvação envolve aquele sorriso no dia que tudo dá errado. Sabe, quando você está passando por um momento difícil, mas você sabe que lá dentro tem algo que te mantém? É essa alegria aqui. Então, talvez o que a gente esteja precisando é lembrar onde estávamos, de onde fomos tirados e para onde iremos. E se isso não for suficiente para nos alegrar, nem celular, nem carro vai ter esse poder sobre o teu coração. Nem namoro, nem noivado, nem casamento, nem Disney, nem no seu... Nada é tão essencial como termos a alegria por dizer, somos salvos em Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Quando você está aí com os olhos fechados, queria que você pensasse sobre tudo isso. O que tem gerado alegria em você? Ou o que tem roubado a tua alegria? Ou aonde está firmada a tua alegria? Como que você chegou aqui nessa manhã? Porque talvez a falta dessa alegria é o que tem feito o pecado ser algo desenfreado na tua jornada. Talvez a falta dessa alegria é o que tem feito você beber de fontes duvidosas, dar passos que não precisam, escolher por caminhos de erro. Porque ser crente é... ser crente é frequentar uma igreja de domingo. Ser crente é... Não. Eu estou falando de uma alegria que não tem a ver com domingo. Estou falando de uma alegria que tem a ver com existência. Tem a ver com essência. E aí talvez você vai perceber que por falta dessa alegria, o pecado só de bater a porta, você já está prontinho para recebê-lo. Você já está prontinho para recepcioná-lo. E aí talvez você seja uma pessoa incrível como Davi foi. Mas por ter perdido a alegria da salvação, tem feito concessões perigosas da vida. E a segunda coisa que eu quero que você reflita é o quão alegre você é por ter entendido que foi resgatado e liberto pelo sangue do Cordeiro. O quanto você tem levado a vida no dia mau, no dia da notícia má, num dia em que as coisas parecem que perderam o controle. O que você tem feito? O que tem roubado o teu sorriso?
Talvez até coisas como futebol, vícios. Se não for do meu jeito não dá. Talvez você depositou tanta expectativa no teu casamento e esqueceu que do outro lado tinha alguém que também é pecador e agora está sofrendo. Talvez foi alegria nos filhos, nos pais. Não que a gente não deva ter, mas é só a alegria da salvação que vai manter a gente focado em Jesus, que vai manter a gente focado naquilo que realmente precisa. É tempo de vibrarmos por tudo aquilo que recebemos. É tempo de entender. Imagina, Davi escreveu tudo isso aqui, nem tinha a história de Jesus ainda. Imagina pra gente, que já vimos até depois dessa história. O Filho de Deus vir ao mundo, levar sobre si as nossas dores, morrer naquela cruz, e a cruz era nossa. Davi nem tinha isso tudo em mente. Agora a gente já tem a história de Davi, a gente tem a história de Jesus, mas ainda assim tem se deixado levar, porque tem faltado foco e alegria naquilo que realmente importa. Não, teu emprego não é a coisa mais importante da tua vida, não. Não, teu casamento não é. Jesus é a coisa mais importante da nossa jornada. A salvação que Ele nos deu faz a gente entender quem Ele é e quem nós somos. E é só assim que a gente vai ter força para lutar, força para não desistir e alegria para contagiar o mundo onde nós estamos. Talvez você esteja fraco, talvez você esteja cansado, sobrecarregado, triste, não sei. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja no modo automático. E o modo automático rouba toda a nossa alegria, né? Talvez é só mais um domingo. Talvez você só venha aqui porque você entendeu que tem que vir de domingo, porque tem que ir. Mas talvez você tenha percebido nessa manhã que o que está faltando é realçar o coração com aquilo que realmente importa. Lembrar de onde o Senhor te tirou, lembrar da promessa que Ele fez, para onde Ele vai te levar. E fechar nessa manhã todas as concessões com o pecado. E fechar nessa manhã todo tipo de tristeza que talvez o inimigo tenha tentado lançar sobre a tua vida. E tirar todo tipo de idolatria do seu coração sobre pessoas e bens e materiais e coisas que não tem nada a ver com a gente. Talvez você está aqui essa manhã para confessar com o teu coração: Senhor, eu tinha perdido essa alegria, mas eu quero ela de volta. Eu quero lembrar como é bom o lugar de onde o Senhor me arrancou e para onde o Senhor me levou. Eu quero sorrir. Senhor, eu quero mostrar para minha família que eu não sou um crente chato, não. Eu tenho alegria na salvação e é essa alegria que faz com que eu seja diferente. Porque ser carrancudo e chato é mais do mesmo. É tempo de renovar as forças. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que está aqui nessa manhã com lutas difíceis. E sim, o Senhor é contigo, inclusive no dia das lutas difíceis. Mas a alegria da salvação faz com que a gente mantenha o foco. Foco em Jesus. Foco no que realmente importa. Então enquanto você está aí com seus olhos fechados orando, eu quero orar por você nessa manhã. Por você que está nessa luta de pedir: Senhor, devolve para mim a alegria da salvação. Ou intensifica sobre mim a alegria da salvação. Ou gera em mim um coração alegre, feliz e realizado no Senhor. Tira de mim tudo aquilo que atrapalha. Jesus, eu quero uma vida que contemple a tua beleza, a tua santidade. Eu quero reproduzir essa alegria sobre o mundo. Não, Senhor, eu não quero idolatrar filhos, esposa, marido, pai, mãe, carro. Não! Eu quero que a minha alegria esteja depositada no Senhor no dia bom e no dia mau. Porque só assim que eu vou vencer as batalhas da vida. Se você estiver fazendo essa oração, dá um sinalzinho com a tua mão aí que eu quero orar por você nessa noite. Alguém? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, 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 pode abaixar. Amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de restaurar aquilo que a gente recebeu. É tempo de lembrar quem Ele é e quem nós somos. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigado porque a gente é tudo miserável pecador, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, fomos alcançados, tirados do lamaçal do pecado. E por vezes as questões da vida, do automático, por não entender essa dinâmica, nós perdemos a alegria de servir ao Senhor. Quero clamar por cada um desses meus irmãos que entenderam que precisa renovar, que precisa focar,
que precisam entender que uma alegria focada é uma alegria restaurada. Não, Senhor, nós não dependemos de bens, de pessoas, nós dependemos só do Senhor. Sim, todas essas coisas nos dão alegria, mas não como a sua alegria nos completa. Fale conosco, abençoe a nossa jornada, trabalhe nos nossos corações, nos ajude no dia bom e no dia mau, para que possamos viver a intensidade do teu reino. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.